Ao longo da história da humanidade, a fé tem sido uma força poderosa, moldando civilizações e oferecendo consolo aos indivíduos. Dos rituais ancestrais do paganismo à ascensão das religiões monoteístas, a fé forneceu uma estrutura para a compreensão do mundo. Ela oferece conforto em tempos de incerteza, significado em uma existência aparentemente caótica, e um senso de pertencimento dentro de uma comunidade de crenças compartilhadas. A necessidade humana de se conectar com algo maior que si mesmo, de encontrar propósito e esperança, tem alimentado a expressão religiosa por milênios. A fé fornece uma bússola moral, guiando os indivíduos em direção a um comportamento ético e uma vida justa. Ela inspira atos de caridade, compaixão e abnegação, unindo comunidades por meio de valores compartilhados. As instituições religiosas, muitas vezes no centro das sociedades, desempenharam um papel crucial na educação, no bem-estar social e no desenvolvimento cultural. O poder duradouro da fé reside em sua capacidade de atender às necessidades humanas fundamentais, oferecendo consolo, propósito e comunidade. Em diferentes culturas e ao longo da história, a fé encontrou expressão por meio de diversas tradições, rituais e crenças. Inspirou obras de arte, de tirar o fôlego, de catedrais imponentes a mandalas complexas, refletindo o desejo humano de se conectar com o divino. O poder da fé reside não apenas em sua capacidade de fornecer respostas, mas também em sua capacidade de inspirar admiração, espanto e um senso de transcendência. O fascínio duradouro da fé ressalta seu profundo impacto na civilização humana. Ela continua a moldar valores, inspirar a arte e proporcionar um senso de comunidade em um mundo cada vez mais complexo. Embora a expressão da fé possa evoluir com o tempo, seu poder fundamental de confortar, inspirar e conectar permanece atemporal. Nas últimas décadas, uma mudança notável ocorreu no cenário da prática religiosa, particularmente no mundo ocidental. A ascensão do secularismo e o crescimento da cultura de consumo coincidiram com um fenômeno conhecido como comercialização da religião. Essa tendência envolve a interseção da fé com as forças do mercado, onde bens, serviços e experiências religiosas são cada vez mais comercializados e consumidos como mercadorias. A mercantilização da religião é impulsionada por diversos fatores, incluindo a proliferação de canais de mídia, a ascensão da cultura de celebridades e a crescente influência das técnicas de marketing em todos os aspectos da vida. Como as instituições religiosas tradicionais enfrentam a redução de público e membros, algumas têm procurado se adaptar ao cenário cultural em mudança, adotando estratégias empresariais. Essa adaptação geralmente envolve o empacotamento de mensagens religiosas em formatos mais acessíveis e divertidos, empregando campanhas de marketing sofisticadas e oferecendo uma gama mais ampla de produtos e serviços para atrair um público mais amplo. A ascensão de mega-igrejas, da teleevangelização e de plataformas religiosas online exemplifica essa tendência, confundindo os limites entre fé e comércio. A comercialização da religião levanta questões importantes sobre a natureza da fé no mundo moderno e o impacto potencial das forças do mercado nas práticas espirituais. Enquanto alguns argumentam que ela representa uma evolução natural da expressão religiosa em uma sociedade consumista, outros expressam preocupações sobre o potencial de exploração, manipulação e erosão da experiência religiosa autêntica. A frase comércio da fé refere-se à tendência crescente de tratar crenças, práticas e experiências religiosas como mercadorias comercializáveis. Esse fenômeno abrange uma ampla gama de atividades, desde a venda de livros, músicas e parafernália religiosa, até a oferta de retiros espirituais pagos, cursos online e experiências religiosas personalizadas. Em sua essência, o comércio da fé envolve a troca de dinheiro por bens e serviços que prometem orientação espiritual, conforto ou transformação. Isso pode se manifestar de várias formas, incluindo a venda de artefatos religiosos, a promoção de ensinamentos evangélicos da prosperidade
que vinculam o sucesso financeiro à piedade e o uso de técnicas sofisticadas de marketing para atrair seguidores e solicitar doações. A ascensão das plataformas digitais acelerou ainda mais o comércio da fé, com igrejas online, aplicativos religiosos e influenciadores de mídia social, oferecendo conteúdo e serviços espirituais por uma taxa. Essa indefinição de fronteiras entre o sagrado e o secular levanta preocupações sobre o potencial de exploração, particularmente entre indivíduos vulneráveis que buscam consolo ou significado em suas vidas. Os críticos do comércio da fé argumentam que ele banaliza a experiência religiosa, transforma a espiritualidade em mercadoria e corre o risco de transformar a fé em uma troca comercial, em vez de uma busca genuína pela verdade e conexão com o divino. Eles alertam para o potencial de manipulação e dano espiritual quando os líderes religiosos priorizam o lucro em detrimento do bem-estar de seus seguidores. Mega-igrejas e teleevangelistas. O negócio da crença. As mega-igrejas e os teleevangelistas representam talvez as manifestações mais visíveis e controversas do comércio da fé. Essas congregações grandes, geralmente carismáticas, e seus líderes experientes em mídia dominam a arte de empacotar mensagens religiosas para consumo em massa, utilizando estratégias sofisticadas de marketing e empregando abordagens voltadas para o entretenimento para atrair seguidores e gerar receita. As mega-igrejas costumam se assemelhar a casas de shows, com sistemas de som de última geração, produções de palco elaboradas e foco em música de adoração contemporânea e sermões com foco em autoajuda. Essas igrejas apelam para uma sensibilidade consumista, oferecendo uma gama diversificada de programas e serviços projetados para atender às necessidades de um público amplo. Os televangelistas, por outro lado, aproveitam o poder da mídia de massa para atingir milhões de telespectadores com sua mensagem, geralmente com foco em temas de prosperidade, cura e transformação pessoal. Eles solicitam doações por meio de depoimentos convincentes, apelos emocionais e promessas de favor divino em troca de apoio financeiro. Enquanto os defensores das mega-igrejas e da teleevangelização argumentam que seus métodos são eficazes para espalhar o evangelho e atrair novos convertidos, os críticos expressam preocupação com o potencial de exploração, a indefinição de fronteiras entre fé e entretenimento, e a ênfase na riqueza material como um sinal da bênção de Deus. O estilo de vida luxuoso de alguns pastores de mega-igrejas e televangelistas alimenta ainda mais as acusações de hipocrisia e ganância, levantando questões sobre as verdadeiras motivações por trás de seus ministérios. Os dois lados da moeda. Impactos positivos e negativos. A comercialização da religião apresenta um fenômeno complexo e multifacetado, com implicações positivas e negativas. Por um lado, democratizou o acesso a ensinamentos e práticas religiosas, tornando mais fácil para os indivíduos se conectarem com sua fé, encontrarem orientação espiritual e se envolverem com comunidades religiosas. A ascensão de igrejas online, aplicativos religiosos e plataformas de mídia social criou novas vias para exploração e conexão espiritual, transcendendo fronteiras geográficas e atendendo a diversas necessidades e preferências. A disponibilidade de livros religiosos, músicas e outros recursos acessíveis também tornou mais fácil para os indivíduos aprofundarem sua fé e integrarem as práticas religiosas em suas vidas diárias. Além disso, o sucesso comercial de algumas organizações religiosas permitiu que elas expandissem seus programas de extensão, fornecessem serviços sociais e financiassem iniciativas de caridade que beneficiam comunidades em todo o mundo. Os recursos financeiros gerados pelo comércio religioso apoiaram a construção de hospitais, escolas e outras instituições que servem ao bem comum. No entanto, os aspectos negativos do comércio da fé não podem ser ignorados. O potencial de exploração, manipulação e erosão da experiência religiosa autêntica é grande. Quando o lucro se torna o principal motivo por trás da atividade religiosa, ele corre o risco de distorcer o verdadeiro significado da fé
e minar a confiança entre os líderes religiosos e seus seguidores. Vozes dos fiéis. Perspectivas sobre o comércio religioso. A ascensão do comércio da fé gerou um debate considerável entre líderes e seguidores religiosos, com uma ampla gama de perspectivas sobre suas implicações éticas, consequências espirituais e impacto no futuro da prática religiosa. Alguns abraçam o espírito empreendedor e as abordagens inovadoras adotadas por algumas instituições religiosas, vendo-as como adaptações necessárias ao cenário cultural em mudança. Eles argumentam que o uso de técnicas de marketing, formatos voltados para o entretenimento e um foco no crescimento pessoal e aprimoramento pessoal podem atrair novos públicos, particularmente entre as gerações mais jovens que podem achar as práticas religiosas tradicionais desatualizadas ou irrelevantes. Eles acreditam que a mensagem permanece primordial, independentemente do meio ou método de entrega. No entanto, muitos expressam profunda preocupação com a mercantilização da fé, temendo que ela banalize a experiência religiosa, mine a integridade das instituições religiosas e corra o risco de transformar a fé em uma troca comercial, em vez de uma busca genuína pela verdade e conexão com o divino. Eles criticam a ênfase na riqueza material, o estilo de vida luxuoso de alguns líderes religiosos e o uso de táticas manipuladoras para solicitar doações. Eles pedem um retorno aos valores fundamentais de humildade, compaixão e serviço, enfatizando a importância da autenticidade espiritual em detrimento do ganho material. Fé e comércio. Uma aliança em comum. A interseção da fé e do comércio apresenta uma realidade complexa e frequentemente incômoda no mundo moderno. Embora a comercialização da religião tenha, sem dúvida, tornado os ensinamentos e práticas religiosas mais acessíveis a um público mais amplo, ela também levantou questões éticas e espirituais profundas sobre a natureza da fé em uma sociedade consumista. A mercantilização das experiências religiosas, a indefinição de fronteiras entre o sagrado e o secular e o potencial de exploração e manipulação exigem consideração cuidadosa. O desafio está em encontrar um equilíbrio entre a necessidade de se adaptar às mudanças nas tendências culturais e a importância de preservar a integridade e a autenticidade da prática religiosa. Em última análise, a questão de saber se a fé e o comércio podem coexistir harmoniosamente depende das motivações dos envolvidos e do arcabouço ético que orienta suas ações. Quando o lucro se torna a força motriz por trás da atividade religiosa, ele corre o risco de distorcer o verdadeiro significado da fé e minar seu poder transformador. No entanto, quando os empreendimentos comerciais são baseados em compaixão genuína, compromisso com o serviço e um desejo de compartilhar o poder transformador da fé, eles podem potencialmente contribuir para a melhoria de indivíduos e comunidades. A chave está em abordar a interseção da fé e do comércio com discernimento, integridade e profundo respeito pelo sagrado.